Seja bem-vindo à família Vitoriosa, que Deus abençoe você, a sua família. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado mais que especial, que eu amo muito, eu tenho certeza que você também espera ansioso por esse momento. Você que sintoniza a nossa rádio ou as nossas lives pela primeira vez, nós temos a alegria de ter conosco aqui no nosso estúdio o Dom Luiz Soares, arcebispo emérito de Manaus. Boa tarde, Dom Luiz. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Realmente é uma alegria estarmos juntos neste domingo, fazendo a nossa novena de Nossa Senhora do Desterro. Dom Luiz, nós estamos hoje com um tema sobre as perdas, onde os nomes das pessoas estão passando no visor do aparelho, as pessoas que estão enviando os seus nomes para colocarmos em oração, porque elas têm uma perda. E existem, Dom Luiz, inúmeras perdas, não só de pessoas, mas de coisas também. Como nós conseguimos, como nós devemos administrar essas perdas? De fato, Kelly, nós temos, a nossa vida é um emaranhado. Nós temos ganhos e temos perdas. A gente sempre deve lembrar, não é só perdas, não. Perda é um aspecto da vida. Ganho é um aspecto da vida. Nós podemos, inclusive, ganhar alguma coisa e estar perdendo outra. Como podemos estar perdendo alguma coisa e ganhando outra? Então, a gente deve encarar as perdas, porque é o tema hoje da nossa novena, com muita naturalidade. Nossa vida é assim. A gente, quando vai caminhando, vai perdendo. Eu me lembro uma comparação que se faz com frequência na vida espiritual das pessoas. A grande peregrinação que existe no mundo é Santiago de Compostela. É um caminho muito comprido. O mais comprido é 3.000 quilômetros. Então, tem pessoas que andam 3.000 quilômetros. Há pessoas que nessa caminhada caminham somente 1.000. Há pessoas que caminham 100 quilômetros. Há pessoas que caminham somente 20 quilômetros. Então, uma caminhada. O que acontece? A caminhada maior, então, vai pesando. A pessoa sai carregada de alimentos, de livros, de roupas, e a caminhada vai pesando e a pessoa vai deixando coisas para trás. E quando chega em Santiago do Chile, Santiago de Compostela, do Chile, de Compostela, a pessoa está somente com a roupa do corpo, né? E o sapato, às vezes, até estragado. A vida nossa é assim também. Nós vamos caminhando, os anos vão passando, nessa caminhada nós vamos perdendo pessoas. Agora nós estamos numa época de muitas perdas. Esse coronavírus que veio, a Covid-19, já nos levou um monte de pessoas. Em todo lugar, nós temos famílias aí que passaram realmente por problemas difíceis. E foi uma época também que as perdas foram dolorosas. Por quê? Nós não podemos fazer grandes velórios, algumas pessoas nem foram veladas. Isso dói. E toda perda sempre é um pedaço do coração que sai, é um vazio que se faz dentro de nós. Então, é realmente um momento de perdas. E agora, então, a pergunta sua, como enfrentar tudo isso? Nós precisamos, primeiramente, ver com naturalidade. Nossa vida tem ganhos e tem perdas. Nós vamos perder. Se você vive mais, como eu estou com 83 anos, é evidente que meus pais já faleceram, muitos amigos também faleceram. Foram perdas dolorosas, mas é o preço de viver muito. Quem vive menos, naturalmente não vê tantas perdas, mas tem perdas dolorosas também. Então, naturalidade. A perda faz parte da nossa vida. Diante disso, o que nós devemos fazer? Primeiramente, nós precisamos guardar a paz interior. A gente não pode se perder diante de uma perda, porque a gente pode se perder diante de uma perda. A pessoa perde a tranquilidade, perde a paz de espírito, e aí então é muito pior.
eu tenho encontrado pessoas que se desesperam. Então, eu me lembro de um trecho da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, quando ele fala justamente que nós que temos fé, não nos devemos desesperar com as pessoas que não têm esperança. Nós temos uma visão maior da nossa vida. Então, quando se trata de pessoas, morreu alguém em casa, vou chorar, claro, vou sentir, evidente. Jesus não chorou quando morreu o amigo de Lázaro? Nós devemos chorar também, sentir. Se você não sente nada, é porque você não ama a pessoa que se partiu. Então não foi uma perda na sua vida. Mas ao mesmo tempo, a gente olhar para frente. A vida tem de continuar, nós não vamos achar que acabou tudo, não. Eu me lembro depois da guerra, quando foi muito feio o que aconteceu no mundo, tantas pessoas que morreram, e apareceram alguns escritores que falavam que a nossa vida é um desespero. Por quê? Você vem nesse mundo sem pedir. Você vive aqui enfrentando problemas que você não quer. E você morre na hora que também que você não deseja. Mas é porque eram escritores que não tinham esperança, que não tinham fé. Nós acreditamos na eternidade. Nós acreditamos que a nossa vida não termina quando nós morremos. Então, as perdas devem ser enfrentadas primeiramente com naturalidade. Todos nós vamos ter perdas, mais cedo ou mais tarde. Agora, o que acontece com essas perdas? Nós temos uma esperança, então isso nos traz tranquilidade. Sofremos, mas não nos desesperamos. Eu acho que são palavras de fé que nos ajudam bastante. Dom Luiz, e o que a fé nos ajuda quando nós perdemos um ente querido? Ajuda e bastante, e ajuda muito mesmo. Eu vou lembrar um trecho do Evangelho de Mateus, que Lucas também conta. Um dia Jesus chegou na beira do lago de Genezaré, entrou numa barca, seus discípulos começaram a remar e foram remando. Era de noite, caiu uma tempestade. Vocês podem imaginar uma tempestade num lago grande, como aquele lá da terra de Jesus. Era o barco que subia, descia, entrava água no barco, foi entrando água, o barco ia afundar, e Jesus dormia. E os apóstolos, os discípulos, preocupados, vão acordar Jesus. O que aconteceu? Senhor, nós vamos naufragar e vamos morrer. E aí Jesus, então, chama a atenção deles. Vocês não têm fé? Precisa ter fé. E aí Jesus manda o vento que pare, o vento parou, o mar se tranquilizou e eles caminharam para frente. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos uma certeza: Deus está conosco, Deus está com você, Deus não nos abandona. Isso é uma certeza. Não nos abandona, por quê? Porque nos ama. Então, nós vamos enfrentando tempestades na vida? Vamos. Passam tempestades mesmo, e tempestades às vezes muito fortes. O que fazer? Ter tranquilidade. Eu com Deus, eu venço tudo. Eu vou passar tudo isso, né? É uma certeza na vida da gente isso. Às vezes, pessoas levantam problema. Mas por que Deus permite que aconteça isso comigo? Geralmente, quando há uma morte, assim, principalmente de jovens, a morte de um desastre, por exemplo, as pessoas começam a se questionar. Por quê? Por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Olha, na sua vida, se acontecer isso, nunca pergunte o porquê, porque não há resposta. Mas há um livro na Bíblia, que é o livro de Jó, que nos conta uma coisa muito interessante. Um homem que tinha uma família grande, bonita família, numerosa,
um homem que tinha saúde, um homem que tinha muitas posses. Naquele tempo não era dinheiro, eram rebanhos de ovelhas, de camelos, não é? Portanto, um homem poderoso. De repente, aquele homem perde tudo, né? Vêm ladrões, levam os animais, matam os seus pastores, vêm outros ladrões, levam todos os camelos, os filhos estão festejando numa casa, cai a casa numa tempestade, morrem todos os filhos. Se imagine que situação. O homem perdeu tudo, tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu a família. Mais ainda, perde a saúde. Fica totalmente cheio de chagas, a mulher começa a zombar dele, está vendo que se acreditou no seu Deus, olha o que aconteceu, e ele acredita em Deus, apesar de tudo isso. E o que vai acontecer depois? Vem os amigos que querem dizer, aconteceu tudo isso para você, porque você fez um pecado grande. Fala disso, eu não fiz pecado nenhum. E aquela discussão dos amigos com ele, aí Deus aparece e dá razão a Jó. Ele não tinha realmente feito nada de errado. Aquele foi uma provação na vida dele, mas a provação passou. E a certeza de que o livro de Jó dá para nós é que Deus nos ama. Mesmo quando as perdas são muito grandes, Deus não nos abandona, não nos abandona. Está conosco, Ele nos ama e nos dá força para nós vencermos tudo isso. Nessa pandemia, nós tivemos famílias que realmente foram quase dizimadas, né? Mesmo aqui em Santa Fé, temos alguns exemplos. Foi muito doloroso, mas essas pessoas, graças a Deus, têm fé e têm certeza. Eu não vou abandonar Deus porque aconteceu tudo isso. O que seria de mim sem Deus até nesses momentos? São provações que nós temos de vencer, são tempestades que apareceram no lago. E até o tema da nossa conversa hoje são as perdas, mas tem um pano de fundo, que é o Salmo 23, 22, quando a gente fala do Salmo do Bom Pastor, não é? E fala, mesmo que eu passe pelo vale das sombras, Deus aí está, Deus me acompanha. E é verdade. Quando a gente tem fé em Deus, a gente vence tudo. São João, na primeira carta que ele escreveu, ele diz uma frase que me marcou bastante a vida inteira. Ele diz, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Realmente, se nós acreditamos para valer, nós vencemos tudo. As piores perdas que possam acontecer. Que lindo, Dom Luiz. O senhor falando de Jó, da passagem de Jó, ele ainda coloca, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Exato, isso mesmo. Esse é o jeito de a gente enfrentar as perdas. Nós recebemos e, naturalmente, às vezes nós perdemos, mas Deus não nos abandona. Dom Luiz, e como nós devemos viver a esperança? Então, a gente, quando fala da fé, a gente deve lembrar as três grandes virtudes, são as virtudes teologais, são chamadas teologais, virtudes que se referem a Deus. Quais são essas três virtudes? A fé, a esperança e a caridade. A fé, o que é a fé? Eu vejo Jesus, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus que veio me salvar. Isto é a fé. E coloco Jesus na minha vida. Então, isto é a fé. Então, acreditando em Jesus, eu vou acreditar naquilo que Ele me revelou. O que Ele me disse. Então, isto é a fé. A esperança. O que é a esperança? O que Jesus disse para nós? A nossa vida não são somente esses anos que a gente vive aqui na Terra. Isso aqui é a primeira fase da nossa vida. Existe a segunda parte que começa com a nossa morte. Quando nós morremos, nós caímos na eternidade. Quer dizer, nós estamos então construindo a nossa caminhada. Agora,
Então, quando a gente olha a vida assim, há consequências. Primeira consequência, se a nossa vida é assim, aqui a primeira fase, a segunda começa depois, com a morte, é a eternidade, então não há necessidade e nem possibilidade de a gente se desesperar. Porque a esperança é mais forte do que as tentações de desespero ou de desesperança. Outra consequência, quer dizer, que se a nossa vida é assim, o que acontece? Eu tenho de construir a minha vida numa caminhada que vai bater em Deus. Porque se eu construir uma vida que leva para longe de Deus, o que acontece? Você pega aqui uma estrada, vamos dizer, vai para Maringá. A outra estrada vai para Santo Inácio. Você quer ir a Maringá. Eu quero ir para Maringá. Estou indo para Maringá. Mas pego a estrada de Santo Inácio, você não vai chegar em Maringá. Então a nossa vida está em jogo isso. Se escolheu pela esperança, Deus. Então você tem de caminhar nessa direção. A caridade, o que é a caridade? Que é a maior das três. É a rainha de todas as virtudes. Por quê? Porque a fé vai desaparecer. Quando eu me encontrar com Deus, eu não preciso acreditar mais, porque estou vendo. A esperança, eu estou esperando me encontrar com Deus. Me encontrando com Deus, a esperança desaparece. Agora a caridade não. Porque a caridade é o seguinte, é o amor. E Deus é amor. Então se eu construo a minha vida baseada no amor, o que vai acontecer? Quando eu morrer, eu vou realmente me encontrar com Deus, e aí será a alegria para sempre. Isso daqui, estou dizendo para vocês, traz muita paz. A gente vai vivendo, e o que a gente vai vivendo? Cada momento que passa é um momento a menos na minha vida. Quer dizer, eu falo assim, mas eu estou vivendo mais, mas é um momento menor para meu encontro com Deus, para a minha morte. Isso é desespero? Não, porque eu tenho esperança. Eu sei que não é um momento a menos, é um momento a mais. Então eu enfrento todas as perdas como ganho. O que São Paulo dizia, né? Não há comparação dos sofrimentos que eu passo nessa vida com aquilo que Deus me reserva para depois. Então a esperança realmente abre caminhos, me dá esperança, a certeza de que eu vou me encontrar com Deus. Que maravilha, não é mesmo? Ouvir Dom Luiz Soares nessa tarde de domingo, mas infelizmente nós não temos mais tempo. Só que antes de nos despedirmos, Dom Luiz, eu peço para o Senhor, para que o Senhor dê a sua bênção a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, pelas nossas lives no Facebook, no nosso canal do YouTube, pela Rádio Desterro FM e pelo nosso site e pelo aplicativo da Rádio Desterro FM. A todas essas pessoas que já enviaram o seu nome para nós colocarmos em oração pela sua perda. Dê a sua bênção a cada um de nós, Dom Luiz. Não tem dúvida. Para você, portanto, que está nos acompanhando, para você, Kelly, para toda a tua equipe, então uma bênção, que Deus dê muita força para vocês, para viver a fé, a esperança e a caridade. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.